Fala moçada, tudo bom? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo de resolução de questões do Enem. Dessa vez uma questão aí de cinemática, movimento uniformemente variado, que caiu no ano de 2012. Vamos lá entender do que se trata a nossa questão. Uma questão que diz o seguinte, que para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária e minimizar o tempo entre duas estações, o que eles proporam? A administração propôs o seguinte procedimento. Entre duas estações, a locomotiva parte do repouso e com aceleração constante, por 1/3 do tempo. Depois, ela mantém a velocidade constante por outro terço e, no fim, ela reduz a velocidade com desaceleração constante até parar. Aí a pergunta, qual gráfico de posição no eixo vertical em tempo, em função do tempo no eixo horizontal, melhor representa esse movimento? Aí nós temos aí as opções. Para a gente conseguir entender esse gráfico que melhor representa, primeiro eu preciso entender como foi esse movimento. Vamos imaginar isso aqui sendo a trajetória entre três estações, tá? As estações estão separadas em partes iguais, então primeiro terço, segundo terço e o terceiro terço. Então a gente teria as três estações aí separadas, beleza? Entre cada terço aí, aqui é 1/3, aqui é 1/3 e aqui é 1/3. Entre o cada terço foi um tipo de movimento. No primeiro terço, foi parte do repouso com aceleração constante. Então quer dizer que a velocidade inicial é 0 e ele tem aceleração. Gráfico da posição em função do tempo, que representa um move com aceleração constante, crescente o valor da velocidade, um move acelerado, é uma curva com concavidade para cima. Então na primeira parte seria algo assim, no primeiro terço seria uma curva com a concavidade para cima, partindo do repouso. Na segunda parte, fala que ele mantém a velocidade constante. Se ele mantém a velocidade constante, na segunda parte é um move, um movimento uniforme. Nesse caso, progressivo. Quando é um movimento uniforme progressivo, a melhor representação para ele é uma reta. Nesse caso, uma reta crescente. Tá? Então, entre o primeiro trecho, uma curva. No segundo trecho, uma reta crescente. E no terceiro, falou que ele desacelera com uma aceleração constante. Então é um move também, só que é um move retardado. Se ele é retardado, a curva vai ter concavidade para baixo. Se a concavidade é para baixo, a gente vai ter uma parábola mais ou menos assim, fazendo isto aqui até ele parar. Se ele para, em cima aqui vai ficar praticamente uma reta, tá? Então seria um melhor gráfico desta maneira, onde na primeira parte é um movimento uniformemente variado, na segunda um movimento uniforme, na terceira também um movimento uniformemente variado, tá bom? O gráfico melhor representa aí. Se você não conseguir entender, a dica é a seguinte, tá? Sempre quando a gente tem um movimento uniformemente variado, na equação da posição em função do tempo, a gente pode ter dois tipos de gráfico, tá bom? Um gráfico com concavidade para cima e um gráfico com concavidade para baixo. Se a concavidade está para cima, ele é acelerado, aceleração maior que 0. Concavidade para baixo, ele é retardado, aceleração menor que 0. Já no movimento uniforme, o gráfico da posição em função do tempo, ele pode ser só 2, assim como o do uniformemente variado. Só que como a equação é uma equação do primeiro grau, ou ele vai ser uma reta crescente, quando a velocidade é positiva, progressivo, ou uma reta decrescente, quando ele é retrógrado, tá? Quando ele é retrógrado. Pensando no nosso gráfico, então, o que melhor responde esta nossa questão, a alternativa A, a última parte está fora. A alternativa B, me parece que a primeira e a segunda tá uma reta, então a primeira está fora. E a última também está fora.
A letra C, uma curva inicialmente, depois uma reta. Opa, a letra C está muito boa, tá? A letra C é a correta, parece com o nosso gráfico. Letra D, por que eu tiraria a letra D? Porque quando ele coloca uma reta assim, ó, paralela ao eixo dos tempos, não significa velocidade constante, significa que ele está parado, velocidade zero, tá? Por isso está errado. E a letra E, a gente tem duas retas crescentes no primeiro e no segundo trecho, como se fosse progressivo. Na verdade não é, é acelerado, tá bom? Bom, uma questão do Enem aí muito legal, né? Cobrando os conceitos de cinemática, diferença em movimento acelerado e retardado, progressivo e retrógrado. E análise de gráfico, óbvio, né? O Enem gosta demais de análise de gráfico. Galera, não deixa de se inscrever no canal, de dar um like nesse vídeo e ficar atento para mais resoluções. Um abraço para vocês, até a próxima resolução.